Olá pessoal, boa noite. Hoje, dia 21 de maio, uma terça-feira, da qual eu vou começar hoje fazendo a nossa live semanal, como sempre. E dessa semana, eu acho que a live vai ser uma live que muita gente vai se beneficiar por conta do conteúdo que eu montei e porque eu vejo que é uma queixa muito frequente, não só dos meus pacientes aqui na clínica, mas também dos meus seguidores. E tem todo um motivo, Por que a gente tem tanto problema com relação ao processo de emagrecimento? Por quê? Porque eu quero falar hoje sobre quais as conexões que a gente tem, ou como que é essa conexão entre o nosso intestino, ansiedade, desequilíbrios emocionais e toda a influência que isso tem no processo de emagrecimento. Então a gente sabe que grande parte dos nossos pacientes, das pessoas, acabam não tendo sucessos que poderiam ter no processo de emagrecimento porque não tem uma microbiota saudável, porque isso acaba gerando mais desequilíbrios emocionais e aí começa a criar uma bola de neve, Então, quanto mais desequilíbrios emocionais, piores escolhas alimentares, pior a sua microbiota intestinal e, consequentemente, eu tenho um insucesso, um resultado negativo no processo de emagrecimento. Então, só quis dar uma introdução naquilo tudo que eu montei de conteúdo para vocês essa noite. E para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica, funcional, fitoterapia e gastroenterologia. Por isso que um dos assuntos que eu fico mais fascinada e mais gosto de falar é sobre aparelho digestivo, especialmente intestino. E não é à toa que ele é chamado nosso segundo cérebro, porque a gente tem uma conexão com o intestino e todo o resto do nosso corpo. Para quem está chegando agora, boa noite Lúcia, Maris, Cineia, Renata. Será que esse é o problema de vocês também, Será que esse é o problema de você não ter tanto sucesso no seu emagrecimento? Porque muita gente diz assim para mim, mas doutor, eu sempre fui assim, O meu intestino sempre funcionou desse jeito. Eu nunca tive intestino que ficasse legal. Isso é uma coisa muito frequente. O paciente acostuma tanto com aquele funcionamento do intestino, que ora é mais solto, ora é mais preso, Gases, estufamento, que para ele já acha aquilo normal. Mas, gente, não é normal. É comum para o paciente, mas não é normal, tá? Então, vamos primeiro entender essa conexão, que eu acho que é de fundamental importância para a gente entender todo o processo, as estratégias que a gente pode usar para poder tratar, Afinal de contas, a gente tem que chegar até o final da live com esse entendimento. E aí, doutora, como eu trato? O que eu posso utilizar na prática para mim? O que é funcional para mim? Tanto de alimentos quanto de suplementos, o que a gente pode fazer de mudanças para melhorar toda essa conexão, deixar ela mais equilibrada? Bom, vamos entender que para cada célula do corpo você tem 10 bactérias. Então nós somos muito mais bactérias, muito mais micro-organismos do que células do corpo. Por isso, esse entendimento a gente tem que ter. A gente tem que viver num ambiente simbiótico, que a gente chama, equilibrado com os nossos micro-organismos que vivem da gente. E os micro-organismos, gente, não estão só no intestino, mas eles estão em todas as mucosas. Então, na mucosa oral, na mucosa gástrica, no intestino, como a gente está falando, na mucosa vaginal. Então, onde tem mucosas, principalmente, a gente tem uma concentração maior de micro-organismos. Fora isso, você tem que entender que o aparelho digestivo, gente, é a porta de entrada, de tudo que entra no nosso corpo, tá ali. A barreira é o intestino. E é essa comunicação do meio externo com o meio interno. Então,
esse meio de campo, vamos dizer, tem que ser muito íntegro, tem que ser muito saudável, muito equilibrado. A gente tem que povoar ele com bactérias boas para elas poderem ter a inteligência de fazer tudo aquilo que é necessário para a gente poder aproveitar aquilo que a gente come. Né? Então isso é muito importante vocês saberem, que está intimamente ligado. Então percebam uma coisa, o intestino tem todas essas funções, e função de barreira, ele tem mais quantidade de neurônios do que quase o nosso cérebro, né? Então a gente tem toda uma comunicação nervosa, e essa comunicação nervosa que se estende em todo esse sistema nervoso entérico, que a gente chama, que é esse aparelho digestivo que começa na boca e termina no ânus, está ligado com o sistema nervoso central. Então olha aqui a comunicação entre eles, como se fosse o marido e a mulher. Tudo que está acontecendo aqui no sistema nervoso central está acontecendo aqui no aparelho digestivo, em todo o sistema digestório que a gente chama. Então a gente tem essa comunicação, como você tem em casa com o seu marido, né? Ou com o seu namorado. Se um está estressado, nervoso, automaticamente ele vai passar esse nervoso para cá, para você, e vice-versa também. Então, na verdade, a gente tem que ter um equilíbrio emocional e também aqui, ó, um ambiente sem estresse, sem inflamação, um ambiente saudável, povoado com micro-organismos bons, do bem, com bactérias gram-positivas, ter essa mucosa íntegra, ter esse aparelho com motilidade adequada, ter uma boa digestão daquilo que eu como, porque isso tudo de bom vai passar para o cérebro e, consequentemente, eu vou alimentar meu cérebro de coisas boas. E, ao contrário, também acontece, né? Então, se eu estou estressado, eu posso até comer direitinho, mas eu vou mandar essa comunicação aqui para o meu aparelho digestivo e isso vai interferir na minha digestão, na maneira que eu vou produzir ou não o suco gástrico, lá nas bactérias do intestino. Então, vocês estão vendo que o nosso corpo, gente, ele tá todo linkado. Uma coisa se comunica com a outra. Não dá para você fazer um tratamento segmentado, né? Como se fazia anteriormente e como ainda a medicina tradicional faz. Se a gente pensar na pessoa só na digestão e não pensar na parte emocional, a gente não vai conseguir tratar o todo de uma maneira eficiente. Então, quando a gente fala de emagrecimento, o paciente vem, né, com o objetivo, doutora, eu não sei mais o que eu faço, eu quero emagrecer, o que eu faço? Quantas e quantas pessoas me escrevem também diariamente, eu preciso emagrecer, eu ganhei tantos quilos, e agora é pela idade, é pela pandemia, eu estou muito ansiosa, eu não tenho controle na alimentação. E tudo isso acaba dando um fracasso, porque a pessoa às vezes só toma uma medicação, ou então ela começa só a comer menos, ou então ela vai comprar produto diet light, então ela usa tudo que tirou o açúcar, mas ela usa tudo que é adoçante. Então ela começa a meter os pés pelas mãos. Por quê? Porque ela não está tratando essa conexão, ela não está tratando todo, ela não tem essa visão holística. Até porque não é nem ela que tem que ter, são os profissionais que atendem os pacientes, que têm como objetivo o processo de emagrecimento, mas que infelizmente não tem essa visão do todo, tá? E por que que isso tem essa interferência? Vamos pensar o que gera o desequilíbrio de microbiota intestinal. E a esse desequilíbrio a gente chama de disbiose. O que gera isso? O que ocasiona isso, né? Então, quando eu tenho principalmente uma má alimentação, não estou falando, gente, esporadicamente eu comer a pizza ou esporadicamente eu comer o pastel da feira, não é isso, né? Eu estou falando aqueles pacientes que têm, na maioria dos dias, na sua rotina, uma alimentação pobre em fibras, pobre em vegetais, em frutas, em cereais integrais, em proteínas boas, e em contrapartida é aquele paciente que come fritura, doce, farináceo, alimento processado, tudo de saquinho, vai comer muito o sorvete, o chocolate.
tudo isso, né, refrigerante, suco e coisa boa, ele quase não come. Então, como vai ser a microbiota de uma pessoa que se alimenta assim constantemente? Ela come na rua. Quantas vezes eu fico horrorizada de ver na praça de alimentação, na hora do almoço, a pessoa pedir coxinha e Coca-Cola. Quantas vezes eu vejo paciente não, né? Pessoas na feira, logo cedo, quando eu vou à academia, parada lá, sentada, tomando café da manhã com pastel, né? E caldo de cana. Quantas e quantas vezes você vê isso? Jantar de pizza. E assim por diante. Então, quer dizer, isso é feito para grande parte das pessoas de uma maneira muito frequente. E junto com isso, a gente tem essa exposição ao estresse, poluentes, xenobióticos, que a gente chama, que são substâncias que eles vão fazer um descontrole hormonal, vão ocupar o lugar da célula que tem que ocupar nutriente, hormônio, né? A gente tem pessoas que têm um sono ruim, que não é reparador, grande parte das pessoas não tem uma assiduidade nos exercícios físicos, toma um monte de medicações, uso de antibiótico com muita frequência, né? Recebo hoje, todo dia, eu tomo um antibiótico, é por causa da cândida, é por causa da infecção urinária, é porque tem problemas intestinais, é por causa do H. pylori, enfim, gente, tudo isso pode te levar a ter a desbiose intestinal. Tem desbiose intestinal? Como é que eu sei que eu tenho desbiose intestinal? Você tem flatulência, gases, estufamento, empachamento quando come, se sente, o intestino às vezes está mais solto, as suas fezes, não tem formato, espumosa, boia. Às vezes você fala assim, putz, o intestino tá tipo bolinha, seco, duro, né? Eu faço uma força danada, fico 3, 4 dias sem evacuar. Então, esses são sinais que você pode ter na parte gástrica intestinal, né? Então, tem às vezes a gastrite, tem o refluxo, já começa errado desde cima, isso vai gerar desbiose aqui embaixo. Esses são sintomas que ocorrem no aparelho digestivo, tem hemorroida, tem varizes, gente, tudo isso, e não aparece a parte intestinal, tá? Tô falando, não vai aparecer na colonoscopia. Grande parte, se às vezes vai fazer a endoscopia, vai aparecer uma gastrite, uma pangastrite, uma esofagite por causa do refluxo, mas desbiose intestinal não aparece no exame, nem de colo, nem de endoscopia, porque me perguntaram sobre isso. Aí, o problema, gente, não fica só a nível de aparelho digestivo, ele vai passar para nível sistêmico para a circulação, porque quando você tem desbiose, você vai ter muito mais bactérias gram-negativas. Quando eu falo negativo, é o negativo de micro-organismo ruim, põe isso na cabeça. O gram-positivo é o bom, o negativo é o ruim. Quando você tem desbiose, você tem muito mais ruim do que bom, por isso que é o desequilíbrio, a desbiose. Eles produzem, através dessa alimentação que você come chuleca, ou com, às vezes, até o paciente come alimento saudável na concepção dele, mas se ele não conseguir digerir, o alimento não é saudável para ele. Então, de repente, ele come um monte de glúten, de trigo, ou toma leite, ou come queijo, ou às vezes castanha, é o ovo. Às vezes a gente tem essas proteínas que acabam sendo mal digeridas, porque a exposição é excessiva, ele já está com uma escassez de enzimas digestivas, porque não tem nutriente, e enzima digestiva precisa de nutriente, então ele acaba desenvolvendo uma má intolerância digestiva, e aí o alimento que você mais se expõe vai ser aquele que você não vai conseguir digerir. Você não tem enzimas digestivas suficientes, enzimas pancreáticas, enzimas digestivas para poder digerir. Não tem suco gástrico às vezes adequado, ou tem muito ou tem pouco. E isso vai alimentando bactéria gram-negativa. Essas bactérias gram-negativas, por sua vez, produzem substâncias pró-inflamatórias. Produzem endotoxinas, né? Lipopolissacarídeos, que eu nem quero que vocês decorem esse nome. Só que o que acontece com isso? Esse ambiente que está aí
com mais bactéria ruim, produzindo essas substâncias inflamatórias, vai fazer com que haja uma ruptura de barreira intestinal. Então o intestino, que tem que ter uma permeabilidade seletiva, só vai passar para a circulação aquilo que realmente já está degradado, digerido, o que convém. Por isso que eu falei que o intestino é a nossa barreira. Ele vai falar, isso pode entrar para o sangue, isso não, isso tem que ser jogado pelas fezes. O que acontece? O intestino esburacado consegue passar tudo que está no intestino, vai embora circulante. E aí, isso aí pode se alojar no seu fígado, no seu pâncreas, na sua tireoide e também no seu sistema nervoso central. Então, gente, você pode ter um acúmulo de gordura, que é muito comum a esteatose hepática, uma maior lipogênese, que a gente chama, aumento de triglicérides, lá no seu fígado. Por quê? Porque você deu vazão a coisa que não deveria, passou do intestino para a circulação. Aí você pode ter resistência insulínica. E quando tem insulina demais, gente, o que acontece? Você tem inflamação, você tem dificuldade para emagrecer. Você pode ir lá na tua tireoide e adquirir ou um hipotiroidismo, ou uma autoimune, um Hashimoto. Você não tem nutriente. Você vai fazer o quê? Uma dificuldade na conversão do T4 e T3. Né? Então o T3 é o hormônio ativo da tireoide, ele ajuda no gasto calórico, na energia. Se eu tenho uma desbiose intestinal com permeabilidade do intestino, eu posso ter também um problema na minha tireoide e consequentemente o hipotiroidismo me levar a ganhar peso. E eu posso muito facilmente ir lá com essas tipo caseomorfina, que é a caseína mal digerida, a gliadina, gluteomorfina, ir lá no seu cérebro, né, e ocupar um receptor e fazer com que você tenha mais ansiedade, né? Eu tenho um desequilíbrio emocional em virtude de ter uma desbiose intestinal. Então, eu tenho todos esses processos inflamatórios, né? Eu vou ter muito mais falta de energia, vou me sentir muito mais inchada, vou ter uma produção maior de gorduras, eu tenho uma inflamação nos adipócitos, nas células de gordura, eu tenho um problema que eu posso gerar na tireoide. Então, olha quantas interferências, como é importante eu cuidar da minha microbiota intestinal. Porque, caso contrário, não tem como eu emagrecer tendo desbiose. Até porque lá no intestino, a gente tem uma substância que se chama GLP-1. O GLP-1, ele é o que acontece, gente, com o Ozempic. Ele vai diminuir a fome e vai aumentar a saciedade. O GLP-1 é produzido no intestino. Só que quando você tem essa desbiose, você reduz a produção de GLP-1 e vai ter um descontrole maior entre a sua fome e a sua saciedade. Então você aumenta a grelina, que é da fome, o hormônio da fome, e diminui a leptina, que é o hormônio da saciedade, porque GLP-1, que controla esse mecanismo, está reduzida. 80% da sua serotonina é formada no intestino. Se eu tenho uma desbiose, eu não faço serotonina, né, adequadamente. Por isso que eu sou mal-humorada, eu sou enfesada, e aí eu não tenho um controle emocional. Além disso, se eu não faço serotonina durante o dia, eu não tenho melatonina à noite, então eu não vou ter um sono reparador. Então, tudo isso, não durmo direito, acordo cansada, não quero fazer exercício, então não vou ter gasto calórico adequado para conseguir emagrecer. Olha quantas coisas você pode ter em decorrência do seu intestino em desbiose, uma microbiota intestinal desequilibrada, né? Olha só, gente, deixa eu tomar água. Agora que eu expliquei tudo isso, né? Isso eu expliquei, gente, de uma maneira muito assim, en passant, né? Imagina só, que tem lá todos esses mecanismos agindo em conjunto. E como eu falei para vocês, né? A gente é tudo linkado, é conectado. E aí eu digo para vocês, como é que a gente faz um tratamento de um paciente que vem, como eu trato, né? O paciente que vem querendo emagrecer, mas que ele tem desbiose e é ansioso. Vamos lá?
Vamos saber agora qual que é a prática da história aí? Deixa eu ver se quem tem pergunta aqui, que eu vi que algumas pessoas já me mandaram. Deixa eu ver aqui. A Tati falou assim, então, doutora, com a permeabilidade intestinal pode acontecer problemas de circulação, causando formigamento, dormência nos membros? Também pode, né? A gente pode contar que você vai ficar mais inflamada e você pode ter esses endotoxinas, que a gente chama lipopolissacarídeos aí, interferindo em receptores celulares, e aí isso pode te dar mais inchaço, dar problemas às vezes de má circulação, inchaço, pode acontecer isso, a gente pode tá aumentando a inflamação de articulações também, que não vem um caso, não foi isso que eu falei. Pode ter uma dermatite, pode ter vários problemas também causados por isso. Então, às vezes, o que a gente tem que fazer é cuidar dessa base. O intestino não pode ser permeável, ou melhor, ele tem que ter permeabilidade, como a gente chama, seletiva. Porque você tem que absorver adequadamente os nutrientes dos quais você está se alimentando, né? O alimento é digerido, metabolizado e absorvido através do seu intestino. Então é importante que você tenha uma simbiose, uma microbiota intestinal adequada para você poder ter toda essa garantia de que você come é aproveitado pelas suas células. Então a gente tem que, pode ser uma das possibilidades. Então a questão da base do seu intestino tem que ser tratada, com certeza. Aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Juliana, boa noite, doutora. Descobri que tenho hemorroida. Tenho hemorroidária, hérnia hemorroidária. Então, intestino está envolvido, né? A gente não pode deixar esse intestino ficar preso, né? Você tem que ter um bom funcionamento intestinal, uma boa microbiota intestinal equilibrada, saudável. E quem vai garantir essa diversidade da sua microbiota, né? Ter em quantidade e qualidade adequada esses vários micro-organismos que a gente tem, é a alimentação, é o controle de estresse, é ter um estilo de vida saudável, que é isso que eu vou falar agora, né? Aí você consegue curar, porque as medicações, gente, sempre vão ter caráter paliativo, só vão corrigir sintoma, não vão curar vocês, não trata a causa, né? E é isso que eu quero fazer com que vocês aprendam, a tratar a causa e não só sintoma, tá? Vamos ver mais quem tem aqui. Perguntas. Aqui, ó. Vamos ver. Bom, então continuando com... Boa noite, aqui. Continuando, então agora como a gente trata? Vamos lá. Primeiro lugar, a gente tem que remover esses alimentos que eu já falei que tem caráter inflamatório. Que tem essa condição inflamatória, porque são carregados de conservantes, estabilizantes, aditivos, corantes. Quando você pega, gente, um pão, isso é muito comum acontecer. Ai, doutora, mas eu tô comendo pão sem glúten. Só que o pão sem glúten que o paciente come, se você for olhar todos os ingredientes, a tabela nutricional, ele tá repleto de estabilizante, corante, conservante. Você vai ver assim, validade do pão, dura 3 meses. Gente, vocês acham que esse alimento, mesmo sendo sem glúten, é interessante para entrar na sua alimentação? Quanto maior é a validade do alimento que vocês compram, menor é o seu tempo de vida como ser humano. Ele vai te fazer mais mal, porque lá você tem muito conservante, você tem muito aditivo, substâncias químicas, e o nosso corpo não está acostumado, habilitado, capacitado para lidar com toda essa avalanche de substâncias químicas. Então não adianta nesse tipo de tratamento você ir lá e comprar o seu alimento diet, o seu alimento light, o alimento que só não tem glúten. Ah, mas é uma bebida vegetal. Olha o rótulo. Olha o rótulo, às vezes não vale a pena você gastar por aquela bebida vegetal que tem um monte de outras coisas, tem açúcar às vezes adicionado. Você vai olhar, tem um monte de coisas que não deveriam estar entrando. O que você não erra de comer é o alimento que vem da terra.
é o alimento natural, são os alimentos de verdade. Esses alimentos não são inflamatórios. Por quê? Porque a natureza é sábia. Deus, quando fez a natureza, ele falou: ao que você plantar, você vai poder comer, né? Dentro do que é possível o ser humano comer, né? Porque tem ervas que são daninhas, né? Ervas que são venenosas, logicamente. Mas eu tô falando de frutas, de vegetais, de legumes. É essa alimentação que eu quero que vocês aprendam a comer, né? Não tirem esse paladar infantil. Eu atendo às vezes muitos pacientes que têm esse paladar infantil pro doce, não quer comer um vegetal, não quer comer uma fruta. Como é que vai ter diversidade na microbiota? Como é que vai conseguir emagrecer? Como é que vai reduzir a ansiedade se continua ainda com esse paladar infantil, querendo comer só doce e gordura? Que a gente chama de paladar infantil, que na verdade é até errado, é que infelizmente grande parte das nossas crianças só querem comer coisas que são palatáveis. E o adulto se forma nessa condição também. Por isso que tem tanta gente doente, por isso que a gente tem tanta farmácia, uma em cada esquina. Então, primeira coisa, bom, você já sabe que você comeu aquele alimento, deu algum sintoma de inflamação, de dispepsia, má digestão, de gases, ou fez com que suas fezes ficassem amolecidas ou mais presas, então sabe que esse alimento não é bom para você, tá? Então, geralmente, gente, tem 9 alimentos que eu vou falar, anotem que são os 9 alimentos que mais comumente dão problemas a nível de microbiota intestinal. São eles: lácteos, glúten, grande parte, hein? Esses 2 são os piores. Mas não adianta trocar 6 por meia dúzia, como eu falei, não adianta ir lá e comprar só o pão sem glúten. Além disso, a gente tem a soja, amendoim, as oleaginosas, açúcares, farináceos, aditivos alimentares e o milho. Então, esses tipos de alimentos são os que mais comumente dão problemas no intestino. Então, o ideal é a gente fazer uma remoção disso. Então, é comer alimento de verdade, é comer alimentos que a natureza nos dá. Então, gente, não é uma dieta cara. É isso que eu quero colocar para vocês. Às vezes o paciente fala assim: mas doutora, é muito caro comer saudável. Vocês acham que é caro comer vegetais e frutas? Ou é caro comprar um saco de bolacha lá? O que é caro? Ou comprar um pão de forma? Não, gente, vamos comprar, nem que for o alface, o tomate, a cenoura, o pepino, vocês vão intercalando. Porque obedeçam a sazonalidade, que vocês vão comprar um produto de melhor qualidade com menor preço. Frutas, da mesma coisa, frutas da época. É o vegetal e o legume da época, né? Então coloquem sempre um verde escuro, a espinafre, o brócolis, ou a couve. É importantíssimo isso. Porque as bactérias do bem, elas vão se alimentar de coisas boas. É desse jeito que se prolifera. E nesses alimentos, além de eu ter fibras que são pré-bióticas para alimentar a bactéria boa, eles têm muito fitoquímicos. Então, quando a gente fala do tomate, a gente está falando do licopeno, que é um fitoquímico. Quando eu falo do abacaxi, eu estou falando da bromelina, que é uma enzima extremamente anti-inflamatória. Quando eu falo do mamão, eu estou falando da papaina, que é outra enzima super importante, né? Quando eu falo das crucíferas, que é o brócolis, o repolho, a couve-flor, eu estou falando dos glicosinolatos, que são extremamente importantes como hepatoprotetores. Então, eles modulam hormônios. Então, esses alimentos vão dar saciedade, esses alimentos vão fazer uma diversidade na sua microbiota. Esses alimentos têm nutrientes que vão começar a fazer mais enzimas digestivas, você vai fazer uma proteção de barreira gástrica, barreira intestinal, porque toda vez que eu como alimento de verdade, eu vou ter nutriente para isso, eu vou ter zinco, por exemplo. O zinco é fundamental para fazer barreira intestinal. O zinco está presente mais nas proteínas, tá? Então, proteínas animais de boa qualidade, além dos vegetais, são importantes. Então, eu comer carne, frango, peixe, ovos,
Super importante, porque aí eu tenho uma proteína. A proteína, ela faz estrutura. Então, toda vez que eu quero formar tecido, e quando a gente fala formar tecido, é formar músculo, é formar também o tecido que forma o intestino, né? Então, para isso, eu preciso ter alimento proteico. Eu preciso ter o alimento que vai me dar essa proteína. O zinco é importante. Quando a gente fala, às vezes, dos colágenos proteicos, como eu vou falar de suplemento, ele tem muita glicina. A glicina é de fundamental importância para fazer esse epitélio novamente, né? Então, essas proteínas são importantes. Os feijões, o grão de bico, a ervilha, a lentilha, gente, também tem proteína vegetal. Se você é vegano, vegetariano, invistam. Ah, mas me dá gases. Deixa de molho, lava bem. E aí, para não te dar gases nesse momento que você está com a desbiose, pode ter sim esses gases, mesmo deixando de molho, você bate no liquidificador, depois de cozido, esses grãos e passa na peneira. Forma creme, e quando você faz esse creme de lentilha, de ervilha ou de grão de bico, a pasta, bateu, triturou no mix, no liquidificador, você diminui a ação dessas fibras fermentativas. Então, isso pode às vezes te gerar menos gases, menos desconforto. E você não deixa de comer uma proteína muito boa, né? Que é a base dos grãos. Posso comer tubérculo, doutora? Raízes? Tem que comer raízes para melhorar a sua... Ah, mas eu tô querendo emagrecer. É quantidade, gente, que você vai reduzir. Quando eu como alimento, uma dieta de alta densidade nutricional, eu posso ter uma baixa quantidade de calórica. Eu posso reduzir quantidade e posso aumentar nutriente. O paciente não fica com compulsão para doce quando ele começa a comer desde cedo alimento bom. Quando eu falo para o paciente, coloca mandioca, inhame ou batata doce de manhã e tira o pão, ele fala, mas doutor, eu vou comer isso de manhã? E qual é o problema? Acorda já dando para o teu organismo aquilo que é bom, aquilo que tem nutriente. Inhame super excelente. Ah, mas não tem gosto de nada? Põe azeite de oliva, põe óleo de coco, enche de coentro, de salsinha, né? Cúrcuma. Por que não? É super importante. Isso é que vai dar riqueza na sua diversidade de micro-organismos que vive no seu intestino. Isso vai te dar energia. Pode fazer também, começar amanhã com suco verde. Faz um suco de couve com maçã, com gengibre, com hortelã, com salsão. Aí tomou isso, primeiro um copo d'água, gente, ou com vinagre de maçã ou com limão. Aí depois vai pro suco verde. E depois, se pôs fruta no suco verde, não precisa comer fruta fora. Aí vai comer a proteína. Posso fazer 2 ovos mexidos? Pode. Posso fazer esses ovos, gente, e colocar aí orégano. Orégano é ótimo pro intestino, ele é antifúngico. Posso colocar aí tomilho, alecrim, manjericão, salsinha, sálvia. Tudo isso especiarias só vão ajudar vocês. Mas eu não quero ovo de manhã, doutora. Então vai comer outra fonte de proteína. Pode ser o frango, pode ser atum e por que não? Porque os lácteos eu tirei. Ou tofu se você gostar temperado. Ou então vamos colocar uma proteína aí em pó. Ou então... Esse momento você não vai comer proteína, mas vai comer a proteína em maior quantidade no almoço e no jantar, para poder dar o requerimento da proteína do dia, tá? Isso também pode acontecer, né? Então, gente, começar o dia dessa forma. Vocês vão ver como tudo melhora, inclusive vai conseguir emagrecer melhor. Olha só o que eu tô falando. Aí, importantíssimo. Mastigação, coma devagar, mastiga bem os alimentos, não toma líquidos na refeição, porque isso vai te deixar você ter uma digestão melhor, gente, né? Quem come devagar come menos. O paciente já tem às vezes má digestão, não digere bem. Por quê? Porque quando você é ansioso, você mal mastiga e quer engolir. Às vezes quer tomar um líquido até para engolir a comida sem mastigar. Isso está totalmente errado. Então já começa mudando esse comportamento na alimentação. Não tome líquidos na refeição, mas se hidratem ao longo do dia, pelo amor de Deus.
Bom, as especiarias ótimas. Não falei do óleo de coco. O óleo de coco também é antifúngico, hein? Canela, cravo. Pode consumir tudo isso. Ah, posso, doutora, fazer uma maçã, por exemplo, com canela, com cravo? Pode. Fica uma delícia. E tem essa ação que eu já falei para vocês, né? E aí nós temos que dar as enzimas digestivas, mas quando o paciente não tem uma nutricionista para prescrever, eu faço muito uso do kiwi, do mamão e do abacaxi, caso ele não tenha gastrite, né? Para poder usar como enzimas digestivas. Então isso você pode comer um pedacinho dessas frutas antes do almoço, ou então colocar ela aí na tua salada, de repente, né, na alimentação, para te ajudar a digerir melhor, principalmente as proteínas. Caso você queira, não precisa de prescrição, tem um blend de enzimas digestivas hoje pronta, que se chama Enzifor, da Vitafor, que é excelente, tá? Esse blend, que ele já vem com todas as enzimas digestivas. Ótimo. Se teu problema é falta de suco gástrico, você pode usar uma tintura de alecrim. Também é muito interessante, já tem pronta. Ela vai aumentar a produção de suco gástrico, tá? A betaína tem que ser prescrita, então eu não aconselho vocês consumirem betaína. Você usar vinagre de maçã também vai te ajudar na digestibilidade, então é legal. Você está fazendo o uso do vinagre de maçã. E se você, de repente, algum dia abusar do seu carboidrato, saiba que o vinagre de maçã tem uma ação hipoglicêmica. Já que você está querendo emagrecer, olha aí, colocar o vinagre de maçã nas suas refeições, né? É interessante, ajuda a digerir e já também abaixa a questão glicêmica. E aí, é lógico, gente, fora essa alimentação, né, nesse primeiro período eu não vou fazer nem jejum intermitente, nem uma dieta cetogênica, eu vou trabalhar com uma dieta anti-inflamatória, que é a dieta mais parecida com a dieta do Mediterrâneo. Talvez para alguns pacientes eu tenha que fazer low food maps, tirar alimentos que fermentam muito, porque quando o paciente está muito desbiótico, ele pode ter o problema de fermentar muito esses alimentos que são ricos em food maps, que são carboidratos fermentáveis. Então as crucíferas eu tenho que tirar, repolho, brócolis, couve-flor, as cascas às vezes das frutas, as leguminosas que eu falei são os grãos. Então às vezes num primeiro momento eu tenho que tirar e depois eu recoloco gradativamente quando eu aumento a tolerância digestiva do paciente, tá? Então essa alimentação, gente, chás, eu vou falar, os chás são bárbaros para quem tem desbiose intestinal, quem tem problemas gástricos, digestivos. Apostem nos chás, invistam nos chás. Pode ser qualquer temperatura, chá dura 12 horas, então não precisa fazer o chá toda hora mas façam chás de ervas naturais, não de saquinho. O gengibre, que é anti-inflamatório. A gente faz a hortelã, que melhora a digestão. A erva doce, que reduz os gases, né? São chás ótimos. Espinheira santa. A espinheira santa, gente, ela vai melhorar o muco, tanto gástrico quanto intestinal, né? Que está comprometido quando você tem inflamação no intestino e também no estômago. Então, depois de fazer toda essa mudança no padrão alimentar, em quantidades adequadas, porque afinal de contas você quer emagrecer, às vezes eu trabalho primeiro qualidade, depois quantidade, né? Vamos deixar o paciente mais bem nutrido e depois eu vou regulando as quantidades, até porque quando o paciente começa a absorver aquilo que ele come, ele vai ter mais energia, melhorar o sono, vai diminuir a ansiedade. E aí, gente, porque ele consegue fazer mais neurotransmissor, né? Serotonina, dopamina. Aí ele tem um gasto calórico melhor, né? Ele consegue fazer um exercício melhor, ele se empenha mais, ele vai mais dias para academia. A vida dele tem outra cor, né? Outros olhos, outro brilho. O paciente, quando volta depois de 40 dias, é outro paciente. Quando a gente faz todo esse manejo, né? Essas estratégias aí. E aí, depois de reequilibrar o emocional, melhorar o estilo de vida, colocar a prática de exercício, ensinar ele a meditar muitas vezes, respirar, né? Respirar profundamente, não que nem um cachorrinho, né? O paciente ansioso faz isso, né? Paciente ansioso, falta ar, viu, gente? Ah, tenho falta de ar? É muito da ansiedade. Então, ó, volta em 10 tempos, tá? Então a respiração é uma técnica milenar para diminuir a sua ansiedade. Senta com o bumbum lá atrás na cadeira,
deixa os braços apoiados, escurece um pouquinho essa luz, né? Fecha os olhos, para um pouquinho no meio do dia e faça essa respiração, né? Pelo menos umas 10 vezes. Você vai ver como você acalma, toma um chá. Isso vai ajudando você a você se encontrar, você se equilibrar, você se perceber, a você investir em você mesmo, né? Apostem no que é natural, no que é simples, no que é básico, né? Não precisa achar que tudo só vai dar certo se você gastar muito dinheiro com as medicações hoje tão caras que estão, né? Que existe aí para o processo de emagrecimento. Aí lembra que todas elas têm um efeito colateral e que você não vai conseguir sustentar se você usar ela como agora sua vamos dizer assim, sua muleta, né? Pense em fazer alguma coisa por você, é seu momento, né? Você vai investir em você. A mulher principalmente, que eu sei que grande parte é o que está me vendo agora, é a mulher que precisa desse acolhimento, dessa assistência, né? A gente sabe quantas mulheres que estão aqui me escutando, que tá com autoestima super baixa e por isso elas precisam ser vistas de outra maneira. A gente tem muita influência dos hormônios para quem ainda está no período fértil, né? Que oscilam muito. A gente oscila 3 vezes no ciclo, no mês. Uma hora a gente tá legal, que é o pós-menstruação, né? E no meio do ciclo, mas depois naquela outra parte, né? Que é os 10 dias, 15 dias que antecedem a menstruação, é uma outra mulher, fica mais ansiosa, mais chorona, mais inchada, mais compulsiva. Então a gente precisa entender também essas oscilações hormonais. Da mesma forma, quando eu atendo as mulheres depois dos 40 anos, que embora estejam ainda menstruando, já começam a ter oscilações hormonais que podem dar indício já que é a fase do climatério, a ter mais dificuldade no emagrecimento, a se tornarem mais ansiosas, a ter uma desbiose intestinal. Vocês sabiam que essas oscilações hormonais, que a redução dos hormônios femininos sexuais, elas também colaboram na desbiose intestinal, em você reduzir a sua diversidade da microbiota? Então, gente, esse olhar a gente tem que ter, né? Então reconheçam que isso é importante, é o seu momento de começar a investir em você, mas do básico, tá? E agora, gente, com tudo isso que eu acabei de explicar, é fácil você saber que você com isso vai ter mais energia, vai se sentir mais bem disposta, vai conseguir treinar, vai conseguir dormir, vai ter controle emocional, vai controlar melhor os seus hormônios, porque essas toxinas que saem lá do intestino, elas vão ocupar. Pensam em fechaduras e chave. Então, todas ali naquela membrana celular. Então, lá na membrana celular eu tenho fechaduras. E aí chega o hormônio que tem que se ligar nessa fechadura, que seria a chave, né? Mas se ele encontrar ali toxinas, né, ali que vieram do intestino e estão se ligando ali naqueles receptores, naquela fechadura, como é que o hormônio vai agir nessas células? Não age, né? Então, por isso, as mulheres que estão fazendo reposição hormonal, ou mesmo as que hoje não precisam, não estão fazendo, elas não vão ter ação do hormônio que elas produzem direito por conta dessa sujeira que vem do intestino que não deveriam vir. Então, olha a importância de eu regular tudo isso, tá? E, gente, independente da dieta que eu vou usar, né? Nesse primeiro momento, como eu te falei, eu sempre faço a do Mediterrâneo, considerando aí a questão calórica, porque se não tiver também uma restrição calórica não tem emagrecimento, mas o padrão de qualidade é super importante, considerando também individualidades, né? E depois eu posso caminhar para jejum intermitente, né? Ou enfim, para uma dieta mais, talvez outra estratégia, uma cetogênica por um tempo, ok. Só que assim, pensem que a dieta melhor é aquela que você consegue aderir, né? A que você não consegue aderir, ela não é boa para você. Então sempre eu pergunto, negocio com o paciente, acordo com o paciente, né? Explico a qualidade que eu quero colocar, o que eu quero excluir, mas e que vai ter que ser hipocalórica porque ele precisa emagrecer.
mas eu tenho que ver, combinar a estratégia. E vou mudando sempre, né? Porque a gente tem uma adaptação. E é importante que no processo de emagrecimento a gente adquira, que muitos pacientes não têm, a flexibilidade metabólica, né? Então a gente precisa estar sempre mudando para não chegar naquele efeito platô, quando você emagrece num primeiro momento e depois estabiliza e não sai daquilo, tá? E lembrando que emagrecimento envolve também a manutenção, a preservação da sua massa magra, né? Então não é reduzir a qualquer custo, é perder gordura. É isso que eu preciso perder, gordura visceral, gordura subcutânea, né? Que a gordura lá visceral é a gordura mais inflamatória. Aí eu melhoro a resistência insulínica, aí eu melhoro a esteatose hepática, melhoro os níveis de triglicérides, melhoro o PCR, melhoro ferritina, que são todos marcadores inflamatórios, tá? Tenho que olhar também para essa questão de exames de sangue. Tudo que tiver em deficiência eu tenho que corrigir, tá? B12, vitamina D, zinco, vitamina C, tudo isso é importante. E de suplementos, para o caso da desbiose específica, da ansiedade, do emagrecimento, o que que eu uso, gente? Vamos lá. Ômega 3, fundamental para inflamação. Quem está com sobrepeso, obesidade, está inflamado. Quem está com desbiose, idem. Então precisa de ômega 3. Quanto? De 2 a 3 gramas ao dia. Vitamina D tem que estar entre 50 e 60. Senão, não tem vitamina D suficiente, não vai corrigir essa desbiose, tá? Aí eu tenho um suplemento muito legal. Deixa eu ver se ele tá aqui, gente, para mostrar para vocês. Ah, tá. Que é o Guardian. Tá de ponta cabeça, mas acho que dá para vocês. O Guardian eu uso muito para poder fazer construção, reestruturação de epitélio intestinal. Por que que eu uso o Guardian? Porque ao invés de ficar dando várias coisinhas, ele tem tudo junto. O Guardian é um sachê, tá? Que tá aqui, ó, vou mostrar pra vocês. E eu dou de 1 a 2 sachês pela manhã. Ele já tem glutamina, ele tem N-acetilcisteína, glicina, ele tem zinco, vitamina C, nucleotídeos, beta-glucano de levedura, que mais que eu esqueci, alguma coisa assim? Não, tudo gomacácia. Então tudo isso ele tem nesse sachêzinho. Quando o paciente não toma o Guardian, eu tenho que dar essas coisas separadas, pensar na vitamina C, no zinco, na glutamina, entendeu? Na glicina. Então o Guardian já tem tudo, ele faz uma estrutura novamente, reequilibra a microbiota, porque ele tem essa beta-glucana de levedura, que é super importante, a fibra prebiótica para alimentar a bactéria boa. Então, gente, o Guardian é um produtaço da Central Nutrition. Não tenho nenhum problema de fazer divulgação de marcas, mas eu quero dar para vocês o melhor, tá? Além do Guardian, se o paciente não tem, eu vou ter que dar tudo separado. Colágenos proteicos, tem que dar, porque colágeno você sabe que vai fazer reestrutura de epitélio, como eu falei, é proteína e tem fácil digestibilidade. Então, para esses pacientes, eu não dou whey protein, eu dou colágeno proteico, tem de todas as marcas. Magnésio, para diminuir a ansiedade, extremamente importante. E também, se o paciente tem constipação, o magnésio ajuda muito, magnésio bisglicinato, magnésio citrato, né? Isso é muito bom. E para o cérebro, magnésio treonato. Às vezes a gente tem vários suplementos que já tem o trio de magnésio, né? Complexo B, principalmente de olho na B12. Paciente que tem problema digestivo tem déficit de B12. B12 é cérebro, B6 diminui a ansiedade, B9 é folato, que é alimento para cérebro. Então não dá para ficar com complexo B baixo. Onde está complexo B? Em proteínas, mas às vezes o paciente não tem boa digestão, eu tenho que dar o complexo B todo, pensando mais em B9, em B12, em B6, tá? Quercetina. Putz, se vocês falassem qual é o fitoquímico mais importante para desbiose, para desinflamação, quercetina, tá presente na casca da maçã. A maçã também tem ácido málico, que é bom para quem tem cálculo biliar, tá? Muito bom.
Bom, a quercetina também está na casca da cebola, mas teria que comer muito, então eu prefiro dar uma quercetina aí 200 miligramas por dia, que ela é excelente também. Enzimas digestivas eu falei, a cúrcuma, né, queridinha, anti-inflamatória, maravilhosa, que você pode tomar seu shot com cúrcuma, mas também a gente pode estar entrando com a cúrcuma, com curcuminoides aí, que pode dar 200 miligramas por dia, mais ou menos. Com relação a fitoterápicos, gente, principalmente para essa questão de ansiedade, a rhodiola rósea é sensacional. Ela controla cortisol, a gente chama ela de adaptógeno. Então, rhodiola rósea, pelo menos uma vez à noite. Se puder, se o paciente está muito ansioso, eu dou de manhã e de noite, tá? Passiflora incarnata, tem passiflora aí, a gente sabe que é fácil de vocês encontrar. A passiflora, ela vai aumentar a GABA, né? Que GABA é um neurotransmissor muito interessante e ele vai acalmar, ele aumenta a dopamina, tá? A L-tianina, que a gente encontra principalmente no chá verde, a L-tianina também aumenta foco pela manhã, mas ela também vai reduzir a ansiedade à noite, ela diminui o efeito de glutamato, que é mais excitatório. Então, L-tianina, excelente. Outra coisa importante, ashwagandha, maravilhoso também, melissa, camomila, crocus sativa, tudo isso, ganoderma lúcido, que vem de um cogumelo, né? Tudo isso eu posso usar. Lógico que eu não vou usar tudo isso em conjunto, eu tô falando que são possibilidades. Cada caso é um caso. Eu tenho que saber o que está causando ansiedade no paciente, né? Às vezes essa frustração de querer emagrecer e não conseguir, enfim, vem do intestino, vem das escolhas alimentares. Então vamos acalmar ele, daí ele vai conseguir controlar. O 5-HTP, gente, o triptofano, eu já tenho que dar logo direto 5-HTP quando o paciente está desbiótico, porque senão o triptofano não vai chegar às vias de fato de fazer 5-HTP e aí por aí fazer a serotonina, tá? Eles formam outra coisa aí no meio, tá bom? Então tem que dar o 5-HTP às vezes sublingual, resolve bem. A gente faz às vezes um filme oral que a gente põe debaixo da língua e aí ele tem uma degradação lenta e vai direto para a corrente sanguínea. É excelente, viu? Então tudo que eu quero que não passa para o aparelho digestivo, porque está comprometido, eu faço sublingual. Posso dar também um chocolatinho? Posso, né? Sabe o que tem chocolate? Teobromina, que melhora também o humor da gente, né? Vasodilatação, também tem L-tianina, então o cacau também é legal, tá? Para diminuir um pouquinho essa ansiedade de vocês. E é lógico que meu cardápio eu faço sempre um muffins mais gostoso, para dar opção, né? O paciente tem que comer gostoso. Quando tem desbiose, doutora, dá para fazer um muffin mais saudável? Dá para fazer um pudim, um mousse? Eu ponho essas coisinhas assim, são receitas fáceis, um pão caseiro, para o paciente se sentir feliz também, né, gente? Porque a alimentação é prazer. Ninguém merece só achar que tem que comer coisa ruim, de jeito nenhum. Ô Marisa, boa noite. Deixa eu ver quem mais tá aqui que eu não respondi. Vamos ver as perguntas. Tem perguntas que me mandaram. A paciente perguntou se a endo e a colo a gente detecta a desbiose. Eu falei que não. A Daniela Carobi fala, doutora, por que o emocional interfere no intestino? Tá extremamente já respondido, né? A Socorro fala quais os melhores alimentos para quem tá no climatério. Bom, aí é outra live, né? E a Eliane fala, doutora, tenho ansiedade e por isso estou com psoríase. É lógico, toda a ansiedade vai te levar também a uma diminuição do sistema imunológico, vai ativar mais a questão das doenças autoimunes, psoríase é autoimune. Lembrando que se você tiver um intestino mais permeável, você vai dar gatilho para doença autoimune, tanto para piorar que você já tem, como também para formar outras, tá? Então é importante fazer um controle, melhorar a sua microbiota intestinal, melhorar a permeabilidade do intestino, recuperar esse epitélio, equilibrar a microbiota para você tirar essa psoríase, porque vai melhorar seu sistema imunológico, viu? E ansiedade, lógico, que eu acabei de falar um monte de coisas. Juliana, aqui, tararararara, deixa eu ver quem tá lá embaixo, que não...
Aqui, ó, a Gorete fala, meu sono é péssimo. Então, sono péssimo, vamos melhorar esse sono. Vamos dar, além da melatonina, magnésio, vitamina B6, te ajudam muito, né? Para melhorar esse sono, um sono mais reparador e melhorar o intestino, que o intestino faz serotonina e a melatonina da noite, faz higiene de sono, as horas antes que antecedem você dormir, apaga um pouco a luz, não briga com ninguém, faz uma alimentação, uma sopinha, né? Que é legal, tem uma receita de sopa calmante que vai alface, ervilha, um inhame, um peitinho de frango, uma couve, olha que delícia, gente. Aliás, agora começa o frio, é super aconchegante essas sopas à noite, né? Super bem-vinda também para quem tem desbiose. Estou com desconforto abdominal, gases, dores, tem 52 anos. Marida, é isso? Olha só, precisa cuidar dessa alimentação, tá com desbiose, né? Então, gente, não achem que é normal ficar com gases, estufamento, não basta tomar Loftal. Pelo amor de Deus, tá errado, você tá comendo coisa que tá fermentando, né? Aquele exame do cocô procede? Sim, para saber se está com disfunção. Sim, você pode fazer um coprológico de fezes, né? Um coprológico funcional, para saber se você está digerindo alimento ou não. Vai sair aí no exame. Então sai os marcadores calprotectina para saber se tem inflamação, vai sair se tem restos de proteínas mal digeridas, a gente vê se tem ácidos orgânicos, fazer um parasitológico de fezes para saber se tem parasita, de repente tem que dar um antiparasitário. Então é muito importante o exame de fezes. Eu acho que é fundamental e os médicos acabam esquecendo muito, né, desse recurso que a gente tem para poder saber como o paciente está, o que ele está absorvendo ou não, né? O exame do cocô que ela está falando, eu não sei se você está falando que são esses que eu te falei, tem o Copromax, que é o melhor, tem o coprológico funcional, que convênio cobre, e tem o parasitológico de fezes, com 3 amostras sempre. E tem também aquela escala de Bristol, pra gente saber se tá fazendo cocô direito ou não, né? Que, eu não vou nem me arriscar a pegar agora, porque senão não vou conseguir gravar a live, tá? Que é pra saber, tem que ser sempre no formato de bananinha, esse tá ok. Se tá muito amolecido ou preso, não tá legal, tem desbiose, tá? É uma dos sintomas da desbiose. Enfim, gente, eu preciso recuperar minha microbiota, não sei como começar. Denise, tô aqui disposta a ajudar todas vocês, né? Se é um assunto que eu, graças a Deus, estudo cada vez mais, domino, é microbiota intestinal, é desbiose, é problemas gástricos, ou seja, disfunções gástricas intestinais. Como eu falei, eu tenho especialidade em gastroenterologia, trato muito da saúde da mulher, menopausa, climatério, enfim, é isso que eu amo fazer. Embora tendo qualquer outra patologia, mas esses são os meus 2 maiores focos de trabalho. Atendo online, presencial aqui em São Paulo, na Zona Leste, mas hoje online a gente pode estar atendendo sem dúvida nenhuma. Enfim, gente, eu estou disposta a ajudar cada vez mais, porque esse é o meu grande papel aqui como nutricionista. Minhas lives vão ficar todas ali no YouTube. Vão lá, se inscrevam no meu canal, curtam também, né? Para vocês poderem ter todas essas informações e muito mais, porque live lá que não falta, tem todos os temas. Agora eu vou ter que parar, porque senão não consigo gravar essa live, tá? Então, super beijo. Quem eu não respondi, gente, pode me mandar as perguntas que eu vou responder com certeza, tá? Um beijo grande, obrigada a todos vocês. Boa noite.